Olá, boa tarde. Me chamo Francisco, sou aluno do curso de Sistemas para a Internet. Nós vamos falar um pouco aqui do roteiro, né? Seria interessante a gente estar escolhendo os jingles, né, de transição ou até mesmo de abertura que sejam do próprio YouTube, no caso, para evitar a queda do vídeo, né, por conta de direitos autorais. Inicialmente, haveria essa abertura com esse jingle. Após a abertura, seria feita uma apresentação do podcast, o tema principal, pelos locutores, obviamente. Em seguida, os locutores iriam se apresentar, né? Falar sobre eles, sobre suas credenciais, se são alunos ou se for algum aluno já com experiência em TI, tá informando a experiência que ele tem, né? Já para quem vai assistir entender. Em seguida, apresentar os entrevistados, falar sobre eles ou até mesmo deixá-los se apresentarem, né? A si mesmos. E é interessante. Após isso, faz um jingle para identificar essa transição, né? De realmente a abertura do podcast, para que seja iniciado com as perguntas. E sempre que houver essa transição, é interessante que haja algum tipo de jingle, que é para que o ouvinte ele identifique que é o início ou até mesmo o término de um bloco. Isso facilita bastante. Ao final, a gente colocaria uma conclusão, realizaria essa conclusão, faria os agradecimentos e encerraria o podcast. Nesse encerramento seria realizado através de informações de datas, né, do próximo episódio. Olá, sou Carlos Dias e aqui vai uma breve sugestão de roteiro para o nosso podcast chamado Data Talk. E o objetivo que eu tenho como objetivo, né, é falar um pouco sobre manipulação de dados, tratamento deles e a publicação deles em BI, né, ferramenta de Business Intelligence. Então, um roteiro que eu acredito que seja interessante, algo de incluir, é falar um pouco sobre, seguindo um pouco sobre a história da manipulação de dados, quando isso surgiu, navegando um pouco sobre ferramentas que já foram utilizadas, como o próprio Excel, né, que foi uma base sólida que abriu caminho para o Power BI, falar um pouco sobre os níveis de segurança que nós precisamos ter para a tratativa de dados e como que transformar isso em informação pode ser relevante e apoiar gestores e lideranças na tomada de decisão para as empresas. Olá, boa noite. A minha sugestão para o roteiro do podcast é abordar como ocorre o tratamento de dados e a importância de transformar dados brutos em informações úteis. Boa tarde. A minha sugestão para utilizar nesse roteiro, né, seria de primeiramente apresentar todos os integrantes que estão participando do podcast, né, ter uma breve introdução a respeito do tema, que seria a manipulação de dados, utilizando o Power BI, né, e seguinte seria o aprofundamento. Nós poderíamos começar como é que ocorre esse tratamento de dados, né, a importância de transformar esses dados em informações úteis, né, por que seria crucial utilizar da ferramenta Power BI, né, que seria uma das ferramentas principais que iria manipular esses dados, como também como estruturar esses dados, como buscá-los, como ter um filtro de confiança desses dados, porque a partir do momento que a gente utiliza de dados errados ou dados que não condizem com a realidade, o nosso resultado também vai ser equivocado. Então, acredito que um dos pontos principais seja a segurança e a confiança nesses dados que a gente vai implementar, junto do Power BI. Boa tarde, pessoal. Me chamo Saulo. Estou aqui para dar uma breve sugestão referente ao roteiro do nosso podcast chamado Data Talk. E o nosso podcast vai abordar um tema de manipulação de dados e Power BI. Acho que seria interessante fazer uma abertura com a vinheta, mostrando a logo do nosso podcast, e em seguida os apresentadores fazerem as suas apresentações e, consequentemente, também apresentando os demais componentes da equipe e decorrer para a explicação do tema, não é? Dar uma breve introdução sobre o que é a análise de dados, manipulação de dados, falar um pouco sobre o Power BI. É interessante deixar contextualizado, porque não é só pessoas que têm conhecimento dessas informações que vão assistir o podcast. Então, quanto mais a linguagem for simples e nessa introdução puder ser bem explicado o que são esses temas abordados no nosso trabalho, ele é bastante importante. Seguindo isso, né, iniciaria as perguntas com as pessoas que vão ser entrevistadas no podcast. Após essa apresentação, preparar o encerramento, mostrando ali, limitando para o ouvinte que está chegando ao fim, dando as considerações finais e um breve resumo do que foi apresentado durante o podcast. Olá pessoal, me chamo Francisco Eduardo. Estou aqui para dar uma sugestão de roteiro para o nosso podcast, o Data Talk, né, que fala sobre a manipulação de dados e a transformação em informações úteis através do Power BI. E aí eu venho trazer a sugestão de um episódio, né, tratarmos sobre a importância da qualidade dos dados, né. A gente sabe que muitos dados eles não são confiáveis, então a qualidade dos dados ele é fundamental para gerar informações corretas, né, e apoiar também as boas decisões, né. Esses dados, né, por erros de digitação, duplicidade, por exemplo, eles podem distorcer indicadores e comprometer as análises. Então, é necessário a gente tratar, né, em um episódio a importância da qualidade dos dados, porque isso vai fazer total diferença, né, porque a qualidade dos dados é o que garante a credibilidade das decisões. É isso, a minha sugestão. Olá, a minha sugestão para o roteiro era perguntar algo relacionado ao mercado de trabalho hoje em dia. Olá, boa noite. A minha ideia para o nosso podcast é uma explicação breve de como relacionamos as tabelas e criamos um modelo de dados organizados no Power BI.